Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, os versos 17 ao 22. É importante lermos a palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que o cristão ele vive de duas coisas. Quantas coisas o cristão vive? Duas. Tem gente que pensa que é de milhares, não é? Só duas coisas você depende. Primeiro, você depende da sua fé. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé. Então, primeira coisa, você que é cristão, que é crente, crente vive da fé. Pastor, e em segundo lugar, olha para cá, diga assim comigo: palavra. Mateus 4:4, Lucas 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, isso é, que procede da boca de Deus. Então você vive de duas coisas. Primeiro, da fé. Isso você depende dela para ser salvo. Pela graça sois salvo. Por meio do que? Da fé. Então o justo primeiro vive da fé e depois vive do que? Da palavra. Então dê lugar à palavra de Deus nesta noite, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Diz assim o texto sagrado de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e os versos 17 ao 22. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, por que minha vida está piorando ao invés de melhorar? Eu estava lendo hoje esse texto sagrado e esse tema veio ao meu coração. Por que a minha vida está piorando ao invés de melhorar? É interessante que, quando examinamos o contexto desse capítulo de número 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós percebemos aqui, nesse contexto, o apóstolo São Paulo explicando aqui, e até um tanto frustrado com a igreja. Eu vejo o apóstolo Paulo aqui frustrado, porque ele diz: olha, vocês se reúnem no templo para adorar a Deus, para cear a ceia do Senhor, mas ao invés de vocês melhorar,
vocês estão ficando cada vez mais pior. Eu vejo aqui, eu não sei se você tem essa visão, mas eu vejo o apóstolo São Paulo aqui um tanto frustrado. Porque Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, é como um médico que passa um medicamento para vocês, que prescreve um remédio e vocês tomam, mas ao invés desse remédio curar vocês, ao invés desse remédio sarar vocês e vocês ficarem bom, vocês vão ficando pior. Ao invés do remédio sarar, curar vocês, vocês vão ficando pior. Então, o que adianta esse tratamento? É a mesma coisa, para mim e para você. O médico prescreve numa receita alguns remédios e você toma esses remédios. Só que ao invés de você sarar, você ficar curado, você vai piorando. O seu estado de saúde vai piorando. Que negócio é esse? Estou tomando o remédio certinho, só que estou piorando. Por isso que Paulo, ele demonstra aqui que ele está um pouco preocupado com a igreja. Ele está frustrado, porque ele diz: olha, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo. Ou seja, vocês não são dignos de aplauso, vocês não são dignos de louvor. Por quê? Porque vocês reúnem no templo para vocês cear a santa ceia do Senhor. Vocês reúnem no templo para adorar a Deus. Só que ao invés de vocês melhorar espiritualmente falando, vocês estão ficando cada vez mais pior. E olha para cá, irmão, isto é muito preocupante. Aí vem uma pergunta no meu coração: como é que pode uma pessoa dentro da igreja, olha para cá, recebendo os ensinamentos, recebendo a palavra de Deus, ao invés de melhorar espiritualmente, ela piora? Eu não consigo compreender isso. E sabe que tem pessoa literalmente falando que recebe na igreja a palavra, recebe os ensinamentos de Cristo através do pastor, dos pregadores, só que ao invés de melhorar, elas pioram. É a mesma coisa do médico que prescreveu uma receita, passou um remédio, só que não sarou o paciente. Tanto é que no verso 30 fala dessa doença. Paulo, frustrado, ele diz: ó, por causa disso, ou seja, por causa da maneira que vocês participam da Santa Ceia e até se reúnem no templo para adorar a Deus, por causa disso, de tomar a Santa Ceia de qualquer jeito, por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. E ele usa um termo aí clássico, muitos que dormem. Essa expressão no original quer dizer que já morreram. Dormir aí quer dizer já morreram. Isso é muito sério. Era exatamente a visão que o apóstolo São Paulo estava tendo. Ele estava exatamente falando sobre isso. E por que, irmão, esta pessoa dentro da igreja, mas a vida dela, ao invés de melhorar, está piorando? Será que você não tem vivido essa realidade? Que parece que nada na sua vida dá certo. Será que não tem coisa errada? Será que a gente não desconfia? Poxa, mas nada dá certo. Deus até me abençoa, mas tudo vira inverso.
de repente, simultaneamente, as coisas viram de cabeça para baixo. Será que você está praticando tudo que sai desse púlpito para você? Porque a Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Será que você crê em tudo que sai daqui desse altar para você? Porque, gente, não dá para entender uma pessoa dentro da igreja, mas a vida dela, ao invés de melhorar, está piorando. Isso é muito sério. E a resposta está aqui no verso 18. Ele diz: olha o que ele diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, está havendo dissensões. O que é dissensões? Partidarismo, grupismo, rivalidade. Está havendo dissensões, partidarismo, grupismo, contendas, em outras palavras, entre vós. E parece que o mensageiro falava muito. Aí Paulo diz: e em parte eu creio, porque às vezes o que foi passaram, sabe que tem gente que aumenta, né? Um fato verídico, mas ele falou: em parte do que me falaram, eu creio. Paulo era prudente, que tem gente que crê em tudo que o fofoqueiro fala. Era uma verdade, mas Paulo, com discernimento do Espírito, ele diz: em parte do que me falaram, eu creio. E ele diz: é importante, até importa que haja entre vós dissensões, partidarismo, grupismo, rivalidade entre vocês. Até importa que haja isso entre vocês. Para quê? Para que os que são sinceros, o verso seguinte, filho, para que os que são sinceros se manifestem, porque esses não vão aderir a grupos, esses não, esses vão ficar com a palavra. Gente, eu vou terminar aqui essa leitura oficial. Cuidado, o nosso ajuntamento aqui tem que trazer melhora para a nossa vida espiritual, porque a minha vida está piorando ao invés de melhorar. Gente, quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, verdadeiro encontro, eu estou dizendo verdadeiro, a vida dessa pessoa melhora em tudo, em tudo. A família, que é uma bagunça, Deus ajeita tudo lá na casa dele. A vida financeira muda também, pastor, muda financeiramente, mas tem gente que parece que não sai da prova, direto não é fiel, não tem um posicionamento com Deus, não tem uma aliança com Deus, não vira. Ao invés de melhorar, cada dia ele está mais perrengue espiritualmente. Estou até lembrando, eu tinha um tal do perrengue aí, eu acho que era está perrengue, lá no perrengue. A vida do crente está assim. Então, eu gostaria até de falar, por isso que quando eles iam, diz aqui, comer, eles se reuniam, mas ao invés de participar de uma celebração espiritual, eles diziam: eu tenho uma vida abastada, vou levar bastante coisa para comer na igreja. Só que os pobres, eles não tinham nada, aí ficava vendo os outros comer, aqueles de vida abastada, e aqueles que não tinham, Paulo diz aqui, que eles ficavam envergonhados, porque eles também não compartilhavam, eles não davam nada. Sabe que a maioria dos pastores, quando fala da Santa Ceia, normalmente eles começam a pregar e ler a partir do verso 23. É por isso que eu fiz questão, verso 17 ao 22, porque deixa aqui um contexto extraordinário. Alguém já começa: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Começa aí, só que esquece do protesto que Paulo escreveu
o capítulo todo. Nasceu de um protesto. Paulo estava insatisfeito. Ele diz: vocês se reúnem no templo para adorar a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. Olha para cá, tem crente piorando. Eu me lembro de uma fala, o escritor aos Hebreus, ele aponta para os irmãos, para a igreja hebreia, e ele diz assim: olha, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Está lá na carta aos Hebreus. Vou recapitular: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Aí ele diz assim: coisas que acompanham a salvação. Deus espera de você coisas melhores. Eu me lembro de um coro que a gente cantava, um corinho que a gente cantava antigamente, e ele era assim, talvez o crente mais antigo aqui lembra desse corinho: sempre melhorando no Senhor. E se cantava: melhorando, sempre melhorando, sempre, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando. O escritor aos Hebreus diz: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Fique em pé. Que esta palavra introdutória já venha falar para você algo que você vai ter que sair daqui hoje com a sua vida mudada. Eu não sei o que o pastor Lucas Pompeu preparou para o culto desta noite. Eu não sei o que Deus tratou com ele. Quando eu convido um pregador, eu não dou nenhuma condição da igreja. Eu falei com você alguma coisa, pedi para você pregar alguma coisa, eu nunca falo. Nem o estado do crente eu falo. Não. Eu deixo à mercê do Espírito Santo. Porque quem tem que falar na igreja é o Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa é certa: o Espírito Santo de Deus só fala através da palavra. Você vê um pregador contando história da carochinha, entretendo o povo, fazendo o povo rir, ao invés de chorar, cai fora, irmão. Cheio de gracejo, não. O pregador do evangelho verdadeiro é aquele que prega a palavra. Paulo aconselhava Timóteo dizendo: e pregues a palavra, e instes, ou seja, ensina a tempo e fora de tempo. Ele diz: repreende, se tiver que redarguir, você vai fazer isso com muita longanimidade, de doutrina. Está aí, irmão, tudo que eu falo está na Bíblia. Eu não prego outra coisa a não ser Bíblia.